Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou como o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 8 até o 12. Vocês veem que Jesus ele começa a mostrar com clareza. É importante notar isso, com clareza. Ele mostra para os discípulos o que poderá acontecer com aqueles que o seguirem, aqueles que estão dispostos a seguir os seus ensinamentos. E vejam, Jesus nos mostra a situação dos mártires. Os mártires, eles não tiveram vergonha de testemunhar que eles eram seguidores de Jesus. Nós vimos ontem que Jesus falava no Evangelho que nós não podemos ter medo daquele que pode matar o nosso corpo, mas sim aquele que depois de nos levar à morte, precipitar nossa alma no inferno. Então, ontem você ouviu toda a explicação do que significa essa questão da nossa alma, do nosso corpo e tudo mais. Mas, independente de nós sermos colocados no inferno ou não, ou de irmos para o céu ou não, nós precisaremos testemunhar o nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro mandamento nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amor a Deus sobre todas as coisas vai se dar na medida em que nós o conhecermos e conhecermos de verdade. É por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses que ele tem em conta de esterco todo o conhecimento que ele tinha. Porque agora ele corre, ele vai em busca do verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor disse isso no Evangelho de São João. Ele é a verdade. Diante da verdade, nós não podemos negar. A verdade ela não pode ser negada, mesmo que isso inclua em morte. Porque a verdade é a verdade. Como é que nós podemos negar que nós temos sangue? Aí uma pessoa chega e diz o seguinte: olha, você agora, de agora em diante, você vai ter que dizer que você não tem sangue. Que aí dentro de você tem outra coisa, mas sangue não. Tem como negar que você não tenha sangue? Aí você vai chegar e vai mentir para salvar a sua vida? Para não morrer, para não ser morto? Então agora você vai proclamar para os 4 cantos da terra
eu não tenho sangue. Como que nós vamos dizer que nós não temos sangue? Se é o sangue que nos dá essa vida também? Então, como é que eu posso negar a existência de Jesus Cristo? Como é que eu posso negar que o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós? Como é que eu posso negar que Jesus veio do céu? Como é que eu posso negar que Jesus tem as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana? Como é que eu posso negar que Jesus veio da Virgem Maria? Ao se encarnar, ele foi concebido no seio de Nossa Senhora. Como é que eu posso negar que a Igreja Católica é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo? Como eu digo para vocês, Jesus é católico, porque ele é fundador da Igreja Católica. Então, como ele é fundador da Igreja Católica, então ele é católico. Como é que eu posso negar isso? E aí nós entramos agora no Evangelho. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, mesmo que isto implique em dar a própria vida, em derramar o sangue por causa disso, mesmo que isso possa levar as pessoas a processos, a prisões. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Imagine nós chegando no céu e Jesus falando para os anjos, como ele está dizendo aqui. Ele creu em mim, ele deu a vida por mim. Ele não teve vergonha de mim. Ele teria tudo para fugir, me abandonar, e ele não me abandonou. Esse elogio que Jesus vai dar por causa do testemunho que nós devemos dar. Foi isso que aconteceu com os santos no passado, com os mártires no passado. Você está compreendendo? E aí Jesus continua. Mas aquele que me renegar, diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Meu Deus do céu, eu não quero passar por isso. E eu sei também que você não quer passar por isso. Nós não podemos passar por isso. Nós temos que ter clareza. Nós temos que ter o conhecimento verdadeiro do verdadeiro Deus. Porque olha o mundo como está. Há uma negação de nosso Senhor Jesus Cristo. E a propensão é que, diante de uma maioria que é grande, uma grande maioria, por isso que é maioria, né? Eu fiz aqui um pleonasmo, só para entendermos melhor. Então, diante de uma grande maioria que não quer saber de Deus, a tendência é da pequena minoria ficar tímido, ficar com medo, não querer falar, não querer testemunhar porque não quer passar pelo vexame da gozação. Então Jesus está dizendo, se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar também. E aí ele prossegue, porque esse evangelho é um evangelho que nos coloca contra a parede. Nós temos que nos decidir com quem nós iremos seguir mesmo. Agora, todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E nas outras passagens no Evangelho, quando se refere a isso, diz, nem neste mundo e nem no outro não será perdoado. Mas o que seria essa blasfêmia contra
o Espírito Santo que Jesus está falando. Lembrando, meus irmãos, que Jesus, quando ele fala que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, é também ao Pai, também o Filho, viu? É porque aqui ele está mostrando que toda a verdade ela vem a nós pela ação do Espírito Santo. Todo o ensinamento que Jesus nos dá é o Espírito Santo que vai nos dando clareza. Ele fala isso no Evangelho de São João, que ele enviará o Espírito Santo e o Espírito Santo nos mostrará toda a verdade. Então, primeiramente precisamos entender uma coisa. Todo pecado cometido por um ser humano, eu digo ser humano porque os anjos, quando pecam, eles não se arrependem. Então, todo pecado cometido pelo ser humano, ainda que seja ao Espírito Santo, se a pessoa se arrepender, ele será perdoado. Isso precisa ficar bem claro, porque o que Jesus está falando aqui é justamente aqueles que não querem se arrepender. Então, se a pessoa comete um pecado gravíssimo e ele não se arrepende, é claro, e ele morre, é claro que ele não vai ser perdoado. E o perdão acontece neste mundo. Não há perdão pós-morte. Pós-morte só há definição. Ou vai para o inferno, ou vai para o céu. Claro, quem vai para o purgatório está salvo, então é um tempo de purificação, mas a pessoa irá para o céu. Então, perdão é neste mundo, o arrependimento é nesse mundo. Não existe arrependimento pós-morte. Você está entendendo? Então, uma vez compreendido isso, então vamos ver os pecados contra o Espírito Santo. Por exemplo, o aborto, meus irmãos. A pessoa que comete o aborto, ela não se arrepende e ela morre com esse pecado. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele inspirou no nosso coração, não matarás. Está entendendo? Essa compreensão que vem pela força do Espírito, os mandamentos da lei de Deus. Então, se a pessoa, ela mata uma criança inocente no ventre de uma mãe faz isso e ela não se arrepende. E olha aí que hoje em dia nós vemos, né, as leis sendo criadas, as pessoas contando vantagem que fizeram aborto sim e toda aquela questão. Essas pessoas, se elas morrerem nessa condição, elas vão para o inferno. Isso é um pecado. É um dos pecados que clamam a ira de Deus se não houver arrependimento. Por exemplo, as blasfêmias hoje de entrarem nas igrejas profanando a Eucaristia, jogando a Eucaristia no chão. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. É um pecado negar que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Isso é um pecado, porque o próprio Deus revelou a minha igreja. Vocês se lembram que quando Pedro respondeu diante daquela pergunta que Jesus disse no dizer do Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Os apóstolos foram dizendo, uns dizem que é Elias, outros dizem que é os profetas, e outros dizem que é Jeremias. Aí Jesus olhou para eles e disse, mas e vós? Quem dizes que eu sou? Aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou para Pedro, olha Pedro, essa resposta que você deu veio do céu, foi o Pai que te inspirou. Tá vendo? O Pai te inspirou, é a ação do Espírito. E aí ele fala,
Tu és Pedro, e sobre esta pedra que és tu, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se um católico ele abandona a igreja católica, ele aprendeu, ele estudou, fez tudo, uma boa catequese, e agora ele abandona a igreja católica, isso é uma blasfêmia. Se a pessoa não se arrepender e voltar, meus irmãos, não será perdoado por ter abandonado, negar os mandamentos da lei de Deus, dizer que os sacramentos é história, negar Jesus na Eucaristia. Ainda mais que Jesus disse que aquele que não come da minha carne e bebe, e não bebe do meu sangue não terá vida nele. E aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. Então, se aquele que ele diz, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, ele não verá a morte, eu ressuscitarei no último dia. Aquele que não come e não bebe, como é que vai ser? Ele não vai ser ressuscitado, não irá para o céu. Negar a Eucaristia, negar a presença em nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine falar que Nossa Senhora não é virgem, e aí, a partir daí, começa a inventar um monte de coisas, palavrões contra a Virgem Maria, a mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Se não houver arrependimento, vocês vejam que eu estou sempre dizendo esta palavrinha, né? Se não houver arrependimento. Se a pessoa, ela continua neste pecado e não quer se arrepender, não se salvará. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Dizer que as Sagradas Escrituras não são inspiradas por Deus. Dizer que é um livro qualquer. Manipular a palavra de Deus. Hoje estão querendo aí escrever um evangelho diferente, de acordo com a concepção de cada um. Um evangelho que não salva. Por exemplo, aquelas pessoas que vivem essa questão de não ter mais uma identidade concreta, aqueles que dizem que ele nasceu homem, mas ele diz que é mulher, nasceu mulher e diz que é homem, e agora eles estão se juntando aí para fazer uma Sagrada Escritura onde é tirado justamente aquelas passagens, por exemplo, Levítico 18, 22, onde Deus diz que um homem não pode deitar com outro homem, porque isso é uma blasfêmia, isso é uma abominação. Aí tiram esse versículo e manipula e diz que Deus está dizendo que um homem pode deitar com outro homem, uma mulher pode deitar com outra mulher. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. E se a pessoa persiste nisso, ao morrer ela não se salvará, porque é um pecado contra a ação do Espírito Santo, que foi inspirada ali. Imagina as pessoas ficarem dizendo que, como eu acabei de dizer, a Bíblia é um livro qualquer, outros dizem que é um conto de carochinha. Aconselho as pessoas a não ler a Sagrada Escritura, isso é uma blasfêmia. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Porque foi revelado, é a palavra de Deus que está ali. Por isso que na missa nós dizemos palavra da salvação. E todo mundo responde, glória a vós, Senhor. Negar o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, através dos sacerdotes legitimamente ordenados na Igreja Católica, e dizerem que não, que o padre é um homem qualquer, o sacerdote é um homem qualquer. Não, o sacerdote tem uma alma sacerdotal, ele recebeu um caráter
um selo do Divino Espírito Santo que jamais será tirado. Tanto que se um padre ele morre sem a santidade, ele vai para o inferno, ele será sacerdote lá também, será padre lá no inferno. Isso não é tirado. A mesma coisa se ele morre santamente, ele vai para o céu, será sacerdote no céu. Hoje, essa questão aí de pessoas negando o batismo, negação do batismo. Pessoas que mudam, saem da Igreja Católica e renunciam ao batismo que foi realizado e faz um outro batismo. Isso é uma ação contra o Espírito Santo. Se a pessoa não se arrepender disso e morrer nessa condição, não se salvará. E são muitas e muitas coisas, meus irmãos. Negar a revelação de Deus, comparar Jesus Cristo a qualquer líder religioso, colocar Jesus no mesmo nível, Jesus é Deus. Quem somos nós para colocarmos Jesus no mesmo nível de outros, de outras religiões, de outros líderes religiosos? Isso é uma blasfêmia, isso é um pecado contra o Espírito Santo. Você compreendeu? Então, meus irmãos, nesse tempo de tanta apostasia que vem acontecendo, de tanta negação das coisas de Deus, de pessoas que conviviam, que estavam com nosso Senhor e o abandonaram. Nesses tempos, peçamos muito a Deus a graça de um derramamento do Espírito Santo ao ponto de que as pessoas se convertam realmente, mudando de vida e voltando a ser de Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe, Maria Santíssima.